Então é chegada a hora de mais um vídeo aqui no canal sobre Naruto. Hoje analisaremos aquele que é o último arco do chamado Naruto clássico, que é o arco da missão de resgate do Sasuke. Por uma estranha coincidência do destino, essa saga consiste majoritariamente em um grande corredor de lutas também, tal qual o arco de Wekumono em Bleach que foi analisado nos dois vídeos anteriores aqui do canal. Acho que vai ser possível fazer uma contraposição que pode nos ajudar a entender um pouco melhor onde o Kubo errou naquele arco de Wekumono e onde o Kishimoto acertou aqui nesse arco de resgate do Sasuke. Dois são os principais motivos pelos quais Naruto executa aqui um corredor de lutas melhor do que Bleach, e eu explanarei esses motivos a seguir. Antes, porém, é conveniente mendigar uns likes aqui porque assim é que é a vida, né? Então, naquele bom e velho sistema de confiança que temos aqui no canal, já deixe desde logo o joinha aqui no vídeo e compartilha com seus amigos naruteiros, porque hoje ainda é um dia no qual eu vou puxar o saco da obra, eu não sei até quando vai durar isso, né? Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sino para receber vídeos sobre animes e mangás variados toda segunda às 5h15 e de vez em quando às quintas também. Essa semana mesmo tem vídeo quinta, porque a análise de hoje será dividida em duas partes. Esse vídeo vai até o final das lutas contra os 4 ninjas do som. O resto nós falaremos no vídeo de quinta. Então deixa o like, se inscreve e se não gostar do vídeo depois você tira o like, tira a inscrição e pronto, e me manda eu tomar na bunda e é isso aí. Vamos lá. O primeiro dos motivos que fazem com que o arco do corredor de luta seja mais bem feito em Naruto do que em Bleach é simples. Em Naruto, nós temos mais do que um simples corredor de lutas. O Kishimoto coloca nas páginas dessa saga muitos elementos que vão além dos combates, o que torna tudo muito mais interessante, impactante e significativo para o leitor. Assim é que o início do arco, na verdade, é preenchido com um justo tempo de respiro para que nós possamos ver os primeiros dias da Tsunade enquanto Hokage da Vila da Folha, por exemplo. É nessa parte inicial do arco também que o autor lança as bases para vários personagens que serão importantes ao longo da saga, preparando o leitor para as resoluções emocionais que cada um desses personagens vai ter nos capítulos subsequentes. Então, em resumo, digamos que antes de adentrarmos no grande corredor de lutas, o Kishimoto preparou muito bem a importância daquilo para todos os envolvidos, e depois dessa sequência de combates, ele colocou outros elementos emocionais para dar mais peso para os eventos do arco. Notadamente tudo o que acontece naquela parte do Naruto vs Sasuke, Então nós vemos nessa parte inicial um trabalho mais atento do autor para o personagem do Choji, por exemplo. O Kishimoto aqui malandramente já coloca cenas que vão ecoar no futuro do arco para esse personagem, então você tem uma interação importante dele com o Shikamaru e com a Ino, na qual a relação entre os três fica mais clara para o leitor, e o respeito que o Shikamaru tem por ele, inclusive dizendo claramente que o Choji é tão poderoso que ele, Shikamaru, talvez tivesse desistido caso tivesse de enfrentá-lo no exame Chunin. Você tem essa cena e essa cena vai ser importante lá na frente. Também existe uma cena na qual o Azuma, que é o mestre do Choji, o repreende por ele não se dedicar aos treinos e só pensar em comer. E tudo isso vai ser importante também no futuro do arco. O próprio Shikamaru tem cenas importantes aqui no início, para além dessas que ele compartilha com seu amigo Choji, porque a relação dele com o Choji vai ser um ponto do arco em si, mas tem coisas que só dizem respeito ao Shikamaru que também são trabalhadas aqui. Basicamente, o Kishimoto começa a fazer o personagem se questionar e assumir um certo papel de liderança, já que afinal ele foi o único que virou Chunin depois do exame. Um adendo aqui que pra mim isso não faz o menor sentido, porque dado tudo o que Naruto e Neji mostraram naqueles testes, eles deveriam ter sido promovidos também, mas beleza. Esse papel de liderança para o Shikamaru vai ser o grande ponto desenvolvido para esse personagem ao longo dessa saga. Outro personagem que tem elementos dramáticos muito importantes no começo do arco é o Rock Lee, que basicamente toma mais umas pancadas pesadas da vida, porque afinal esse é o apelo do personagem, certo? Ele é o cara que ganha o leitor por vencer todas as adversidades mediante seu esforço e sua perseverança. Certo que aqui, como o próprio Lee diz em uma excelente cena de diálogo com seu mestre Gai, que aliás é outro personagem grandioso nesse arco, o problema que ele enfrenta não pode ser vencido com esforço ou perseverança. E é aí que entra aquele que é o melhor mestre dessa obra inteira, que é obviamente o Gai, encorajando uma vez mais seu discípulo e incentivando a enfrentar a tal cirurgia com coragem. Todo esse segmento envolvendo o Lee e o Gai é realmente bem trabalhado e, como eu acabei de dizer, enfatiza novamente aqueles pontos que tornam o Lee um personagem tão querido pelos fãs. Ou seja, o Lee ganha o fã de Naruto, o leitor de Naruto, pela sua grande perseverança, pelo fato de ele não ter nenhum grande talento e mesmo assim conseguir se colocar no nível dos melhores,
devido ao seu trabalho duro, né? Ele já tinha se provado um guerreiro muito forte, então o Kishimoto, para trazer de novo esse ponto da superação, tinha que inventar outro tipo de adversidade para ele poder superar usando da sua determinação. Então, para que ele pudesse novamente tocar nos mesmos pontos que fazem o Lee ser tão querido, ele não podia colocar uma adversidade relativa à luta, porque nós todos já vimos que o Lee é um excelente lutador. Então ele trouxe outra adversidade, uma adversidade de outro tipo, que é muito conveniente e muito interessante, e a resolução emocional dessa parte é tão forte, porque essa situação da cirurgia, né, que ele tem que fazer, desafia os valores básicos do Lee. Ou seja, o dilema no qual ele estava metido não poderia ser superado simplesmente com trabalho duro, como ele estava acostumado a fazer. Essa era a única maneira pela qual esse personagem sabia superar os seus problemas, e nesse caso ele não poderia apelar ao seu trabalho duro. Então ele ficou num dilema verdadeiro aqui, com seus valores sendo questionados, o seu sonho, o seu futuro enquanto ninja sendo colocado à prova. Então ele teria que mostrar novamente a sua tenacidade de caráter para encarar um problema de uma maneira diferente do que ele estava acostumado. Então tudo o que envolve o Lee é muito bem trabalhado aqui e muito tocante, leva o personagem para uma outra direção que ainda não tinha sido mostrada, ou melhor, o que é muito sagaz. Ela pega características que nós já conhecíamos que o Lee tinha e explora de uma maneira diferente do que a gente já tinha visto para esse personagem. E também sua relação com o Guy é mais bem trabalhada aqui do que já tinha sido, e já era muito bom, mas ficou ainda melhor, porque também este se encontra em um grande dilema acerca das suas ações passadas para com seu discípulo, ou seja, ele começa a se questionar se ele não, no final de tudo, estragou a vida do garoto. Então ele também tem que achar algumas respostas antes de poder orientar novamente o seu pupilo. E aí nós temos cenas bastante emocionantes, e eu digo aqui sem dificuldade nenhuma, com tranquilidade, que o Guy é o melhor mestre de Naruto, não tem pra onde correr. E claro, nós temos todo um trabalho feito pelo Kishimoto quanto ao Sasuke aqui, o que é natural já que ele é o centro das atenções nesse arco. Então o autor nos faz mergulhar em toda a instabilidade emocional e em todas as dúvidas pelas quais o personagem passa nesse momento, após o seu tão aguardado encontro com Itachi. O mais importante nessa parte da história, do ponto de vista de um roteiro bem escrito, é tornar a decisão do Sasuke de abandonar a Vila da Folha e ir atrás do Orochimaru para obter poder uma decisão bem justificada dentro do enredo. E é justamente isso que o Kishimoto consegue fazer aqui, explorando bem cada fator determinante para que o Sasuke tomasse essa radical decisão. Então o objetivo de vingança dele já estava muito bem solidificado desde o início do mangá. A sua total impotência diante do Itachi também foi estabelecida para além de qualquer dúvida no arco passado, o que o levou a uma conclusão que fez certo sentido dentro da cabeça dele. Enquanto ele trilhasse o caminho que estava trilhando, ele não seria capaz de obter a força necessária para se vingar do seu irmão. O ponto aqui, veja bem, não é se o personagem está certo ou errado, não cabe a nós julgar isso, ou melhor, até cabe para o leitor se ele quiser fazer esse julgamento moral, mas do ponto de vista de uma análise da obra, não cabe dizer se o personagem está certo ou errado. O ponto é apenas saber se essa é uma conclusão que faz sentido dentro do que foi trabalhado na trama do mangá, e faz. Ou seja, a gente estava vendo o Sasuke começando a desenvolver laços verdadeiros de ternura com o Naruto e com a Sakura, mas aí ele bruscamente muda de direção. Isso estava bem justificado na obra? Sim, estava, porque claramente o personagem entendeu que se ele continuasse naquele caminho ele ia ficar mais fraco, ele não ia ficar forte o suficiente para levar a cabo o objetivo da sua vida, que era a vingança do seu irmão. Então isso tudo está muito bem estabelecido. Some-se a isso a humilhação que ele sofreu nas mãos do Itachi, a frustração de ver que o Naruto possivelmente já está mais poderoso que ele, e a nova impotência mostrada no campo de batalha, dessa vez contra os capangas que o Orochimaru mandou atrás dele. E dá para entender muito bem a cabeça do Sasuke quando ele chega à conclusão de que ele ainda estava fraco e de que precisava ficar muito mais forte e de maneira rápida se quisesse atingir seu objetivo. E tudo isso é trabalhado de maneira inegável e muito correta nessa parte da história. Novamente, foi uma base que o Kishimoto lançou aqui para poder colher os frutos mais à frente lá no final do arco. Para não dizer que esse início de saga é perfeito, nós temos certamente algumas cenas aqui de exposição ruim, que foi um ponto que eu já reclamei em vídeos passados. Por exemplo, nós temos aquele diálogo do Kakashi com o Jiraiya, no qual ele basicamente explica tintim por tintim todo o processo psicológico pelo qual o Naruto e o Sasuke estavam passando naquele momento. Ou seja, ele diz aqui, não, o Sasuke está ficando frustrado porque ele está vendo que o Naruto está chegando no nível dele, e o Naruto por sua vez está ficando frustrado porque ele não recebe o reconhecimento do Sasuke, que era o reconhecimento que ele sempre quis, né? Ele recebeu o reconhecimento de muita gente, mas o que ele queria mesmo era o do Sasuke. O Sasuke não quer reconhecer porque isso significa dizer que o Naruto talvez o esteja superando, e isso é muito difícil para ele e tal. É uma cena completamente desnecessária, justamente porque essas bases, todo esse roteiro já estava tão bem construído que já não havia necessidade de se colocar um personagem explanando abertamente aquela situação. Ou seja, o Kishimoto aqui
talvez não tenha confiado nas suas próprias habilidades, ou talvez o editor tenha metido o dedão e dito, ó, deixe claro aí pro leitor, porque o leitor é infantil, sei lá, qualquer coisa assim, é criança, né? Porque essa coisa já estava tão bem trabalhada do ponto de vista dramático, que não tinha necessidade de explicar, já dava para entender o que era que estava se passando na cabeça dos dois personagens. O leitor atento já tinha entendido tudo o que era essencial entender, e ainda havia um espaço maior para a interpretação. Com aquele diálogo expositivo do Kakashi, o Kishimoto só tentou, como de vez em quando ele faz, e eu sempre reclamo, restringir essas interpretações possíveis por parte do leitor, o que sempre empobrece a obra, nunca a enriquece. Mas enfim. Temos também uma cena bastante estranha entre a Sakura e o Sasuke, na qual ela tenta desesperadamente impedi-lo de ir embora, apelando para todos os argumentos possíveis e imagináveis e confessando seu amor por ele na situação mais inconveniente possível. Mas eu não coloco essa cena como ruim, antes o contrário, porque me parece que essa era a intenção. Esse desespero que faz com que ela diga qualquer coisa, implore, apele a qualquer meio para que o Sasuke não vá embora, ilustra perfeitamente a situação psicológica da Sakura naquele momento. Ilustra também a completa devoção que ela tinha por ele e o quão sem chão ela ficaria caso ele fosse embora, caso ele desse as costas e sumisse. Então, a cena pode gerar uma certa vergonha alheia por parte dela? Pode, e provavelmente gerou em muita gente, mas me parece que a ideia era essa mesmo. A Sakura estava ali em uma situação patética de desespero e impotência, e essas emoções foram passadas de maneira muito eficiente para o leitor. Então não é uma cena ruim, é uma cena difícil de assistir, mas que retrata muito bem a situação psicológica que a Sakura estava passando naquele momento, né? Enfim, fato é que o Sasuke vai embora e se bandeia para o lado do Orochimaru, mas a Vila da Folha não aceita isso tão facilmente e manda um grupo de ninjas para trazê-lo de volta, e aí é que começa o arco da missão de resgate propriamente dito, com o seu grande corredor de lutas. Essa parte da saga é bastante simples, como já é de se imaginar, não passando de uma grande sucessão de combates envolvendo vários personagens diferentes. Depois de alguns eventos iniciais da missão, né, onde os personagens alinham as estratégias, onde o Shikamaru exerce seu papel de liderança pela primeira vez, motiva os seus companheiros e mostra que ele está adequado para ser líder. E também algumas cenas nas quais o Shoji mostra confiança nele. E uma primeira confrontação com os ninjas da Vila do Som, né, onde eles ficam presos e aí tem que haver uma certa estratégia para eles saírem daquela prisão. Depois disso a coisa se resume a combates individuais de ninjas da Folha contra ninjas do Som. Mas aí agora que entra o segundo motivo pelo qual esse corredor de lutas funciona melhor que o de Bleach. Cada combate tem características bem diferentes entre si. Ao contrário de Ecomundo, onde todas as lutas têm uma vibe meio parecida, exceto na parte final do arco, quando os capitães entram em ação, aqui em Naruto cada batalha tem sua particularidade, variando de acordo com as características dos personagens envolvidos, apesar de haver também alguns pontos em comum. Some esse segundo ponto, das lutas serem variadas, com o primeiro, ou seja, com o fato de o autor ter construído eficientemente o drama desses personagens previamente, e você tem aí os motivos do sucesso dessa primeira metade da saga. Cada luta é uma luta, e cada luta tem uma importância real e bem estabelecida para os personagens envolvidos. Primeiramente nós temos a luta do Shoji, que era um personagem que estava precisando desesperadamente de desenvolvimento dentro da obra, porque até o momento ele só era a chacota de todo mundo. Malandro como ele é, o Kishimoto meio que usou o fato de ele mesmo ter feito o personagem de palhaço até aquele momento, como uma forma de enfatizar ainda mais o impacto das ações do Shoji nessa parte da história. Então você tem, por exemplo, o vilão menosprezando o Shoji o tempo todo dentro dessa batalha, o que ajuda a gerar empatia por ele na mente do leitor. Isso é fortalecido pelo fato de que o próprio Kishimoto o tratava como uma chacota até aquele momento da obra. Quando o herói consegue demonstrar todo o seu potencial, essa cena serve como um grande clímax para ele e para o público, que estava aguardando pela oportunidade de vê-lo mostrar seu verdadeiro valor. E aí nós conhecemos um pouco mais do passado desse personagem e da sua relação com o Shikamaru, de onde começou a amizade deles, de onde começou a confiança entre eles, o que ressoa com as cenas que nós vimos no início do arco, ou seja, lá no início do arco o Kishimoto começou a mostrar um pouco da relação deles dois, e agora ele fecha isso, ele dá um fechamento para essa questão, mostrando ainda mais, mostrando alguns flashbacks, mostrando como a amizade começou, porque eles se respeitam tanto, etc, etc. Além disso, nós vemos também que o problema do Shoji, aquilo que faz com que o Shoji não alcance seu verdadeiro potencial, é majoritariamente um problema de confiança e não de preguiça, porque há uma cena que indica que esse personagem sim se esforça, ele sim treina, mas ele não consegue mostrar o resultado desse treinamento e desse esforço, nem mesmo para os seus mais íntimos, ou seja, para Ino e
e pro Azuma, o que leva o seu mestre a repreendê-lo por não se esforçar o suficiente, e essa cena nós também vimos no início do arco. Então a gente vê lá no início o Azuma dizendo, ó, você tem que acordar pra vida, meu irmão, você tem que começar a levar mais a sério. E agora a gente vê, ele fica calado ali, né, mas agora nesse flashback a gente vê que ele leva a sério, mas como ele tem um problema de confiança, ele treina, mas ele não consegue mostrar sua força, não consegue mostrar seu poder e o resultado desse treinamento. Então fica parecendo que ele é só preguiçoso e que ele não liga pra nada. Então todos os pontos relativos a esse personagem são trabalhados com habilidade pelo Kishimoto aqui, que nos apresentou os dilemas do Choji e nos deu um momento quase catártico envolvendo ele. Tudo lindo. A luta em si segue uma estrutura simples, que é aquela que nós já expusemos aqui infinitas vezes nos vídeos de Dragon Ball, na qual a dinâmica do combate é pontuada por uma constante mudança no controle da luta, por assim dizer. Ora o Choji estava mais poderoso que seu inimigo, ora seu inimigo estava mais poderoso que ele. Cada uma dessas viradas na luta era marcada por uma transformação do ninja do som, que tem a forma base, a primeira forma do selo amaldiçoado e a segunda forma do selo amaldiçoado. E também por um doce daqueles do Choji que aumenta o seu poder e que cobra um preço cada vez maior dele como uma contrapartida. Então a luta vai sendo pontuada assim, né? O Choji usa um doce, fica mais forte, o ninja do som usa uma transformação. O Choji usa outro doce, fica mais forte, o ninja usa outra transformação e ao final o Choji usa o terceiro doce e vence a luta. Ao final o herói come o doce vermelho, desperta um poder enorme, destrói o inimigo, mas fica à beira da morte. E tudo isso depois é fechado de maneira muito tocante com aquela cena na qual o herói descobre que seus companheiros confiaram verdadeiramente nele e na sua capacidade de vencer o inimigo, o que representa um fechamento temático pro personagem, né? Porque o tempo todo tem cenas das personagens questionando por que trouxe esse cara pra missão. Até o Naruto questiona isso, né? Por que trouxe ele pra missão? Pra que ele tá aqui? Ele não vai ser útil. E aí, ao final de tudo, o Shikamaru consegue convencer a todos a confiarem no Choji e na capacidade dele de vencer o inimigo. Então fecha bem tematicamente essa questão com uma cena, um quadro, um painel bem eficiente que passou a mensagem sem precisar usar palavras. Tá vendo aí como o Kishimoto consegue fazer exposição boa quando ele quer, esse corno safado? Por que é que ele fica botando aquelas cenas super expositivas? Não sei. Já a luta do Neji é um pouco diferente. Eu chamo de Neji, né? Não vou chamar de Neji. Obviamente os temas que envolvem esse personagem não são os mesmos do Choji. Em verdade eles são até opostos de certa maneira. O Neji quis aqui provar que estava à altura das enormes expectativas depositadas sobre seus ombros por ser ele um reconhecido gênio, ao contrário do Choji que queria mostrar ter mais valor do que as pessoas costumavam dar a ele. O tema, portanto, é o primeiro ponto que diferencia ambas as lutas, mas há diferença também na estrutura em si. Aqui a fórmula explicada anteriormente não é seguida à risca, porque o Neji não vai ficando mais poderoso ao longo da luta. O inimigo sim apresenta as mesmas formas daquele que enfrentou o Choji, ou seja, forma normal, selo 1 e selo 2, né, vamos dizer assim. Mas a dinâmica da luta aqui é pontuada com as diversas técnicas do Neji. Isto é, a luta do Choji tinha a estrutura dos dois guerreiros ficando cada vez mais fortes por transformações ou outros artifícios, né, no caso aquelas pílulas lá. A luta do Neji tem sim o inimigo ficando mais forte por meio de transformação, mas o herói vai igualando o combate não com transformações ou com artifícios, mas com técnicas variadas que aliás já tinham sido todas mostradas nas lutas anteriores do personagem. Então não tem nada aqui que tenha sido tirado do rabo do Kishimoto, ao contrário do que eu reclamei de Bleach no vídeo passado. Estruturar o combate dessa forma é muito acertado por parte do autor, porque enfatiza bem a genialidade do Neji. Quer dizer, ele é um prodígio das lutas e isso fica muito enfatizado aqui, porque ele vai igualando um combate contra um adversário bem mais poderoso que ele, na base da pura técnica. Então o modo como a luta é escrita demarca a característica do personagem e também um dos seus temas apresentados, que é justamente o de estar à altura da grande expectativa que existe em cima dele. Além disso, essa luta é muito interessante pela característica do vilão de ir tratando tudo como um jogo, né? Ele vai se deliciando com a luta, de modo que ele vai a cada momento observando e aprendendo as técnicas do Neji, buscando descobrir os pontos fracos do herói a cada passo e colocando dificuldades cada vez maiores para ele. Ao final, no ápice do desespero, o vilão já descobriu todas as vulnerabilidades do Neji, o que o obriga a fazer sacrifícios reais para ganhar o combate, em outra cena de grande impacto emocional. Assim, também o gênio do clã Hyuga fica à beira da morte após vencer seu oponente. Só vou reclamar aqui daquele ponto que já havia sido levantado no vídeo do exame Chunin. Eu não consigo aceitar como bem feita a conversão do Neji em uma pessoa nova pelo pastor Naruto. Foi tudo feito de forma muito apressada e desajeitada, e aqui nós temos cenas meio vergonha alheia, e agora de forma não intencional, né, ao contrário daquela cena da Sakura, do Neji dizendo que o Naruto o tirou das trevas e não sei o que. É quase um relato de novo convertido da igreja mesmo. Aí não dá, né? Fora disso,
nós temos mais duas lutas, que são a do Kiba e a do Shikamaru. Quanto ao Kiba, também ele já estava precisando de um pouco mais de destaque na série, e nós temos aqui uma luta até honesta. Eu não vejo nela tantos pontos positivos quanto as duas anteriores, nem em termos de roteiro e nem de temas, mas ela é decente até, porque nós conhecemos um pouco mais do modo de luta do Kiba, e porque é um combate cheio de momentos tensos, chegando até o ponto de o herói ficar cara a cara com a morte. Também cara a cara com a morte ficou o Shikamaru na sua luta contra a Ninja da Flauta. Mais uma vez, a luta do Shikamaru é muito interessante, porque o Kishimoto é um autor de grande criatividade para desenvolver estratégias surpreendentes, mas que fazem sentido para que o Shikamaru mostre seu enorme QI no campo de batalha. É sempre muito instigante ler as lutas que o autor consegue escrever para esse personagem, e aqui não é diferente. Ao final de tudo, porém, nem mesmo a grande inteligência do Shikamaru foi capaz de fazê-lo vencer o combate, e ele se viu muito perto da derrota e da morte. Tanto ele quanto o Kiba, porém, foram salvos no momento derradeiro pela surpreendente chegada dos ninjas da Vila da Areia, Temari e Kankuro. Depois que esses dois chegam ao campo de batalha, as lutas são rapidamente resolvidas, até porque eles dois são counters naturais dos vilões, servindo essa parte apenas para nos mostrar um pouco mais das técnicas de ambos e do modo como lutam. E também para gerar um hypezinho, né? Porque puta que me pariu, que poder de fogo foi aquele que a Temari mostrou aqui, meus amigos. Ela chegou estrondando, torando na emenda, não teve jeito. Mas existe também o mérito de o autor ter conseguido explorar a tensão do momento decisivo. Momento decisivo qual é? Aquele no qual o Shikamaru e o Kiba estavam prestes a morrer. Então o autor explorou isso com grande habilidade. Mostrou aquela tensão e esticou a corda até o último momento, quando os dois vieram para salvar o dia, né? E também tem o mérito da surpresa em si, né? Imagino que tenha sido bastante inesperado para quem estava lendo na época que os ninjas da areia chegassem para ajudar a Vila da Folha. Eu não me surpreendi porque eu já tinha tomado esse spoiler por conta de um jogo de Naruto que eu jogava no Play 2 lá. Mas foi uma escolha sagaz do Kishimoto pro enredo dessa parte, sim. Enfim, senhores, o vídeo de hoje só vai até aqui. A primeira metade do arco de resgate do Sasuke é muito boa, porque ensina como se deve fazer um corredor de lutas de uma maneira interessante. Antes da chinela começar a cantar, o autor teve o cuidado de construir meticulosamente as bases emocionais da sua história, de forma que as lutas tiveram peso emocional verdadeiro para os personagens e para o leitor, além de existir também outros núcleos dramáticos de impacto, como o do Rock Lee e do Guy. Além disso, o próprio motivo do arco acontecer, que é a partida do Sasuke, é muito bem justificada pelos eventos mostrados na trama, fazendo sentido dentro da perspectiva do personagem. E as próprias lutas em si, longe de serem genéricas, enfatizam as características de cada um dos personagens envolvidos, tendo cada um a sua própria cara, estrutura e dinâmica. Novamente, mais uma aula do mestre Kishimoto. Quinta-feira falaremos da segunda metade dessa saga. Será que ela mantém um alto nível? Veremos. Por hora, deixa aí aquele like marotaço, agora que você viu que eu mereço. O vídeo foi bom, vai, diz aí. Espalha o vídeo para teu amigo naruteiro que vai sim gostar de me ver puxar o saco da sua obra favorita. E se tu não for inscrito ainda, inscreve aí para ajudar o canal a crescer, para ver se a gente chega em 1.700 inscritos e depois a gente poder sonhar com os 2.000. Eu tenho um sonho, meus amigos. Por enquanto é isso, até a próxima. Valeu, valeu.